Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Universidade Federal de Alagoas. Eu sou o professor Fernando Pimentel, um homem branco de cabelos curtos, eu estou de camisa preta e óculos de aros pretos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a aula de acolhimento do terceiro período, mas também de todos aqueles outros estudantes que fazem parte dos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Que bom que nós podemos estar aqui, que bom que a gente pode retomar as nossas atividades de aprendizagem. Essa noite foi pensada com muito carinho para você, estudante, para você, coordenador de polo, coordenador de curso, tutor, tutora, professor, professora. Que bom que todos nós podemos estar aqui. Eu quero saudar carinhosamente a professora Elza, coordenadora do curso de pedagogia, que está aqui nos acompanhando já firme e forte. Quero agradecer ao professor Bruno pela sua disponibilidade de estar conosco nessa noite e também quero agradecer a todo o staff da CIED, toda a equipe, todas as pessoas que fazem parte. Então, em nome da professora Natália, da professora Lilian, agradeço a disponibilidade, a garra, o empenho de cada um. Nessa semana, nós estamos retomando o semestre. Pedimos que vocês fiquem bastante atentos a todas as programações. Diferente dos 2 primeiros semestres, nesse semestre nós teremos muito mais atividades, essa é a nossa proposta, nos polos. Então, nós contamos com a presença de vocês nas atividades, atividades acadêmicas, mas também atividades culturais. Então, é muito importante que você acompanhe o calendário de atividades do polo. Tá? Então, já no próximo sábado já temos atividade, mas para os feras. Então, aqueles que estão ingressando na Universidade Federal de Alagoas, pelos cursos da Universidade Aberta do Brasil, nós acolhemos a cada um deles no próximo sábado. E vocês que já são nossos veteranos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Desejamos muita saúde para cada um de vocês, muita alegria, muita energia para trilhar os caminhos de aprendizagem que nós estamos preparando para cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Chamamos agora a professora Natália, nossa coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Natália Levino, eu sou morena, de cabelos pretos, olhos pretos, e estou vestindo uma blusa branca com detalhe preto também. Queria também dar as boas-vindas para vocês, dizer que é sempre uma grande satisfação estar novamente, né, recepcionando vocês. A gente já teve no período dos feras, a gente sempre torce também para que vocês venham motivados agora, né? A gente sabe que teve um recesso prolongado, que deu para ter um descanso merecido e aí realmente retomar as atividades, né? Como o professor Fernando falou, a gente espera realmente que esse semestre ele seja muito mais dinâmico. Outra coisa que a gente agora conseguiu nivelar o calendário acadêmico de vocês, que é muito importante, porque agora nós temos um calendário só dentro da universidade, então vocês estão com o mesmo calendário justamente dos cursos presenciais, e isso facilita muitas das atividades, né, que vocês vão ver. Então, isso é uma das coisas que a gente está tentando trabalhar realmente para que vocês consigam ter as mesmas oportunidades e atividades que a gente tem no ensino presencial também, a gente possa proporcionar para o ensino voltado para a educação à distância. Então, acho que é um semestre que vai ser muito especial, de uma série de atividades que a gente está tentando promover, junto com os coordenadores de curso, junto com os coordenadores de polo, e a gente espera realmente contar com vocês. Então, hoje é uma aula de acolhimento, é uma aula que a gente espera realmente que possa trazer motivação para as atividades que vão estarem ocorrendo nesse semestre. A CIED realmente ela é uma parceira dos cursos, né? Justamente o curso, a unidade acadêmica, ela oferta o curso que vocês têm, então vocês têm um papel do coordenador, tem um papel de secretário, e a gente também está aqui tentando auxiliar essas atividades para que elas ocorram da melhor maneira possível. Então, contem sempre conosco, quaisquer dúvida, estamos à disposição de vocês, e um bom início de semestre a todos. Agora a gente vai passar a palavra para a nossa coordenadora pedagógica, a professora Lília.
Olá, boa noite, gente. Sou a professora Lilian Figueiredo Voz e há alguns meses vocês me veem por aqui, né, trabalhando junto com os meus colegas da CIED. Eu sou parda, tenho os cabelos medianos da cor preta, os olhos pretos e hoje eu estou vestindo uma blusa branca com algumas estampas, né, coloridas em vermelho, laranja, enfim. Gostaria muito de explicar um pouco, bem breve, né, sobre o trabalho que eu venho acompanhando e realizando junto com o Fernando, Natália e toda essa equipe maravilhosa, que trabalha para que a educação à distância, né, tenha a excelência em qualidade. Gostaria de saudar meus colegas, professor Bruno, que, né, muito gentilmente está aqui disponível para trabalhar conosco. Saudar também a professora Elza, que está por aí desde cedo, professora Cristiane, né, do curso de letras. Um beijo, Cris, um beijo, professora Elza, professora Viviane, que trabalha no nosso núcleo de formação, está aí pensando sempre como realizar, né, as benfeitorias para as formações tanto de professores como dos nossos discentes. Então, para que vocês entendam um pouco, né, fui professora de vários de vocês aí, principalmente no curso de Pedagogia e Letras, português, que me perguntavam muito, né, sobre as matrículas e como eu poderia resolver essas matrículas. Então, eu gostaria só de dizer que, a princípio, né, o meu trabalho é diretamente com as coordenações de curso. Algo a mais a isso, só elas podem resolver junto com os alunos, eu posso resolver junto com elas, né, na parceria, tá? Mas eu não sou coordenadora ainda pedagógica de todos os alunos, sou do curso da CIED e a gente está trabalhando na promoção de várias atividades, né, para serem realizadas a partir de agora também nos polos, tanto online como presencial. Então, como o professor Fernando já mencionou aqui, fiquem atentos que nós vamos ter aí uma programação muito diferente a partir de agora e contamos com a participação de todos, né, no polo. É muito importante que vocês participem dessas atividades presenciais e se sintam pertencentes à nossa universidade, porque vocês não são diferentes de nenhum dos alunos, né, que presenciais principalmente, e que estão nos outros cursos, tá? A única diferença ainda é a modalidade, mas isso a gente trabalha para que não seja uma grande diferença daqui a alguns anos. Eu gostaria também de enfatizar que vocês entendam bem que o trabalho do discente é ter autonomia, né? Isso o professor Bruno vai falar um pouco, e autonomia é sair dessa dependência, dependência de si, dependência do professor, dependência do coordenador, né? A gente teve uma mudança para o CIGA, sim, estamos enfrentando alguns equívocos, não problemas, mas nós estamos trabalhando para resolver tudo isso. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem nisso e, sobretudo, começassem a pensar também em formar os centros acadêmicos, né, da EAD e os diretórios acadêmicos, porque é muito importante. Então, nesses anos que nós temos a EAD na UFAL, não conseguimos ainda, né, que vocês, alunos, construíssem, né, essa identidade, né, que vem sendo construída ao longo do tempo. Então, se movimentem, comecem a pesquisar por aí, né, como podemos trabalhar e como podemos ter o nosso centro acadêmico, do curso de Pedagogia, do curso de Letras e de vários outros cursos. Ou então, irem, né, conversar com os coordenadores dos DAs, dos CAs, para que vocês possam se inserir, porque é a partir daí que a gente tem mais voz, né, principalmente vocês, alunos. Quero saudar também a técnica, né, da CIED, a Roseline, que está aí, que está, né, nos vendo neste momento. Então é isso, gente. Estou à disposição, né, sempre para que possa solucionar, né, equívocos, problemas, o que seja. E a partir de agora eu gostaria de, né, apresentar o nosso palestrante, professor Dr. Bruno Severo Gomes. Ele tem uma extensa, né, um extenso currículo. Eu vou falar só um pouco. Só de graduação ele possui 8, então ele sabe muito bem como vai, né, tocar talvez o coração de vocês. Uma delas é pedagogia, educação física e tantas outras, mas ele é formado, né, tanto mestrado e doutorado nas ciências biológicas. Ele trabalha muito sobre inteligência emocional, que é o forte do professor Bruno,
e espero que vocês gostem nesta noite, né, da palestra dele. Então, professor Bruno, muito obrigada pela disponibilidade e agora é com o senhor. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou baixinho, né? Eu sempre digo isso porque muitas pessoas, quando me encontram presencialmente, né, olham para mim e ficam com a cara de decepção, porque imaginam que eu sou alto, né? Então, eu sou baixinho, tenho barba, o meu cabelo é grande, agora nesse momento ele está, né, amarrado, e estou vestindo uma camisa, né, na cor rosa com listrinhas brancas. Sou professor, como eu falei, da universidade. De tudo que eu faço na vida, o que mais me deixa feliz profissionalmente realmente é ser professor. Então, eu estou muito feliz pelo convite, né? Quero agradecer ao FAO, né, vamos dizer assim, de forma geral, aqui eu sou vizinho de vocês, né? Estou aqui em Pernambuco, sou professor da UFPE vizinho, né? 2 estados aí, né, que são irmãos, e sou professor também da Universidade Aberta, né, e vivo, né, defendendo, né, todas as formas e modalidades, né, que a gente possa ter realmente essa construção do conhecimento. Então, tudo que eu vou falar aqui, a primeira pessoa que escuta sou eu, né? Imagine se eu falasse aqui para vocês durante 30 a 40 minutos e no final vocês percebessem que tudo que eu estou falando é mentira. Vocês iam me chamar de quê? Né? De hipócrita, mentiroso, fake, né? Bruno é fake. Então, tudo que eu vou falar para vocês é aquilo que eu procuro viver na minha vida, tá certo? E no final, para ninguém ficar também aperreado, eu vou deixar os contatos para quem quiser também trocar alguma ideia, dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, né? Para a gente também ter esse momento. Eu agradecer ao professor Fernanda, a professora Lilian, a professora Nathalie, a todos os coordenadores, a todos os professores, a todos os estudantes, a todos os técnicos, a todo mundo que faz parte, né, desse universo gigantesco que é os cursos, né, que são os cursos de educação à distância, que eu acredito que é um motivo de estar aqui é de acreditar e da gente valorizar. Então, valorize antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, o seu curso, tá certo? Não existe curso melhor, curso pior, que sempre tem, né, essa coisa. O meu curso é melhor, o seu curso. Quem faz o curso é você. Quem faz o curso é você. Né? E a partir do momento que a gente escolhe, como outras coisas na vida que a gente também vai escolher, a gente vai ter que se dedicar, né, àquela escolha. É como se fosse, né, um momento que você vai ter um tempo, mas que você não vai ficar o tempo todo vivenciando aquilo, porque sempre a gente está o quê? Na esperança de outros momentos, né? O esperançar, né, que Paulo Freire falava tanto, não é só esperar, né? Esperançar é você viver o agora, né, e ter a esperança de um futuro, mas sem ficar parado, tá certo? Então é isso, ainda não começou, deixa eu só compartilhar aqui, né, e já vou agradecendo. Agradecer, minha gente, pelo convite, tenho certeza, todo mundo aqui, tenho certeza que toda a coordenação, toda a equipe, né, que está aqui com vocês, vem planejando isso já há muito tempo, e eu fico muito feliz de saber que vocês tiraram um momentinho, um tempo, né, desse acolhimento para falar de uma coisa tão importante que é felicidade. Né? Então, eu fico muito grato, né, de toda a equipe reservar um tempinho para a gente falar da gente, porque é isso que a gente vai fazer, né, agora, a gente vai falar da gente. Então, em vários momentos, vocês podem se ver, né, aqui, em vários momentos vocês podem perceber-se nas minhas falas e nos slides ou nas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês vão observar muito isso. Tá? Então, a gente vai falar de quê? Vamos falar de felicidade e autocuidado. O que é que a educação tem a ver com isso? Então, a gente vai ter uma relação aqui e vamos falar sobre a felicidade, mas não do ponto de vista da positividade tóxica, ou seja, você tem a obrigação de ser feliz. Não. Felicidade, para começar, não é uma obrigação. Felicidade é um direito. Todo mundo tem direito à felicidade. E para falar do curso, né, para falar daquilo que nós estamos fazendo, né, e aqui eu falo, viu, não só
para os estudantes, mas para toda a equipe, toda a comunidade acadêmica. A gente precisa se cuidar, né? Eu não posso cuidar do outro se eu não cuido primeiro de mim mesmo. Então, se Bruno não estiver bem, ele não pode fazer o bem. E o que é que a educação tem a ver com isso? A educação tem uma relação muito grande com a felicidade e a educação tem uma relação muito grande com o autocuidado. Eu preciso, né, ainda nessa questão de fazer um curso à distância, que a gente sempre coloca a distância como uma grande dificuldade. Eu sempre digo que nos cursos EAD, a distância pode existir. Ela é geográfica, vamos dizer, né? Mas ela não precisa ser afetiva, né? Então, a distância é geográfica, mas a afetividade não, ela pode permanecer sim, certo? Então, vamos lá para começar. O que a gente vai ver aqui? Eu vou estar acompanhando vocês pelo chat aqui também, viu, gente? Podem fazer perguntas, né, que sempre eu vou ficar de olho para acompanhar. O que a gente vai ver? Saúde emocional, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer da minha vida, né? Principalmente a gente vai falar aqui de uma partezinha da nossa história, né, que muitas pessoas querem esquecer, mas não tem como a gente esquecer por conta de todas as vivências, né, não tão legais, né, que todo mundo aqui deve ter passado, que é a pandemia. Então, a gente viveu uma pandemia e agora a gente está vivendo uma epidemia que está relacionada com a saúde emocional. Porque a gente não estava preparado para entrar numa pandemia, ninguém estava preparado. E eu me lembro, gente, veja a coincidência. Na pandemia, a última vez que eu dei aula na pandemia foi dia 13 de março de 2020. Na semana seguinte, eu ia dar uma palestra na UFAL. Na semana seguinte, né? Aí fechou tudo, né? E eu não fui para a Universidade Federal de Alagoas por conta da pandemia. Foi na semana que fechou tudo, que começou, né? Toda aquela questão do lockdown, da quarentena, eu iria, né? Já estava tudo marcadinho para ir para a UFAL, para dar uma palestra na UFAL. E tudo mudou. Ou seja, eu comecei a perceber que a nossa vida, ela não tem uma coisa fixa, ou seja, tudo pode mudar, né? Como dizem os grandes poetas, tudo pode acontecer, inclusive nada. E ninguém estava preparado para essa modificação. E a gente começou a viver uma nova realidade. Embora muitas pessoas comecem a falar do novo normal, mas foi uma nova realidade. E depois acabou a pandemia. Depois que acabou a pandemia, a gente começou a viver uma outra, né, uma epidemia, que foi a epidemia da saúde emocional, porque ninguém está bem. E a gente começou a ter essas sequelas do que a gente viveu emocionalmente na pandemia, no pós-pandemia. Ninguém estava preparado para entrar nela e ninguém estava preparado também para sair dela. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu saí sem máscara na rua, depois, né, que a pandemia acabou, parecia que eu estava nu, né? Então, de tanto a gente utilizar a máscara e não conseguir nem ver o sorriso do outro, né, a gente começou a se afastar cada vez mais. Mas fez tanta falta o abraço, como fez falta chegar junto das pessoas. Então, a gente vai falar da saúde emocional também. E também para esse momento que todos estão iniciando, ou quem já está na caminhada, né, que eu preciso cuidar da minha saúde para conseguir aprender. Eu preciso cuidar da minha saúde para conseguir concluir o curso. Né? Do que adianta você, né, passar pelo curso, né, e terminar no dia da sua colação de grau, no dia da sua formatura, se você não tem saúde. Então, a gente precisa conciliar toda a administração do tempo, né, as frustrações, que a gente vai falar aqui, as dificuldades, os desafios, né? Eu não gosto muito de chamar problema, mas eu gosto de chamar desafio. Vamos falar da essência e também da motivação. São duas palavras que eu quero que vocês lembrem no final. Vamos falar de gratidão e afeto, né? A gratidão é a porta que abre para a felicidade e a afetividade que a gente deve ter e a felicidade que a gente vai falar, não do ponto de vista, como eu falei, da positividade tóxica. Você tem a obrigação de ser feliz. Mas nós vamos falar aqui da felicidade do ponto de vista científico. Né? Eu sou professor aqui na universidade também da disciplina felicidade, então tem uma disciplina na graduação de felicidade. Né? E tudo começou lá em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, né? Que ninguém imagina, quem estuda em Harvard não pode ser triste. Né? E a felicidade lá se transformou na disciplina mais concorrida. Né? E aqui na Universidade Federal de Pernambuco também. Então, uma das disciplinas mais concorridas. Então, por que estudar felicidade? Porque a gente precisa ter felicidade no dia a dia. Mas ninguém aqui vai ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo.
A felicidade faz parte, ela está dentro da gente, mas nós vamos ter também momentos o quê? De tristeza, de raiva, né? De medo. Então, tudo isso aí faz parte, realmente, da nossa vida, tá certo? Fuja de uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo. Né? Ah, eu sou alegre o tempo todo. Não. Feliz o tempo todo, fuja. Ou ele é um Pokémon, um X-Men, um mutante, qualquer coisa, um ET, mas ser humano, né? Não. Porque uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo, né? Ninguém sente raiva, ninguém fica com medo, ninguém fica triste. Né? Então, para a gente também não viver na positividade tóxica. Então, olhem essa imagem, que é uma escada, né? E essa escada tem um bonequinho subindo. No primeiro degrau, tá lá, eu não vou fazer. Quem aqui já se colocou nesse primeiro degrau? Eu levanto logo minha mão, porque várias vezes na minha vida eu já me coloquei nesse primeiro degrau. Eu não vou fazer. Eu acredito que quem está aqui também, né? Não adianta mentir que Deus está vendo. Todo mundo aqui já se colocou nesse degrau. Em vários desafios na vida, em várias situações, e que a gente olha e diz, eu não vou fazer. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo, a nossa maior luta não é com o outro, mas é consigo mesmo. Então, muitas vezes a gente não acredita que a gente pode fazer. Muitas pessoas aqui podem não acreditar do que são capazes. Muitas vezes a gente não valoriza nem a nossa própria conquista. Ou até não se sente merecedor daquilo que a gente conseguiu. Né? Então, sinta orgulho de você. Se eu for fazer uma pergunta aqui, essa pergunta pode deixar vocês bem inquietos, inquietas. Né? Se eu for perguntar aqui, ó, o povo está levantando a mão, Priscila levantou a mão, né? Todo mundo levantando a mão. Né? O pessoal, estou acompanhando vocês, viu? Quem está levantando a mão aqui que diz, eu me coloquei nessa, não, eu não vou fazer, faz parte da vida da gente. Então, muitas vezes, o eu não vou fazer é um fator limitante para que a gente acabe não acreditando em si mesmo. Então, aqui, gente, o que faz com que você não chegue, né, lá em cima, sim, eu fiz, é não acreditar que você é capaz. Então, eu tive várias dificuldades, né, na vida. Né? Até agora eu consegui fazer 8 graduações, 8, né? Mas eu vou estudar até morrer, né? E se quando eu morrer, tiver, né, for para o céu, e no céu tiver graduação, eu vou fazer ciências celestiais. Então, eu nunca vou parar de estudar. Todas as faculdades, todos os cursos, tudo que eu fiz, né, tive muitas dificuldades. Tive muitas. Né? Pensei em desistir? Pensei. Pensei em jogar tudo para o alto? Pensei. Não tem fórmula mágica aqui para você acreditar em você. Você tem que acreditar em você. A pessoa mais próxima de você é você mesmo. Não sei se alguém aqui tem esse hábito de conversar consigo mesmo. Eu converso muito comigo, minha gente. A pessoa mais próxima de Bruno é Bruno. Então, conversar sozinho não é loucura. Né? É muito importante. Também não tem receita mágica. Misture isso com aquilo outro, e no final você vai ser feliz, você vai conseguir fazer o que você quer. Não. Né? A gente só sabe a força que tem quando nós acabamos sendo testados, né, em algum momento, alguma dificuldade, alguma circunstância. Né? E muitas vezes a gente se sente incapaz, por exemplo, que a gente tem 5 coisas para fazer na vida e a gente não conseguiu fazer uma. E a gente sempre olha para essa que a gente não conseguiu como um fator limitante para a vida da gente toda. Se você tem 10 disciplinas, né, 10 disciplinas, e uma você não foi muito bem, essa disciplina não vai definir você. Você tem 9 oportunidades para comemorar. A gente vai olhar para essa, que a gente não está muito bem, vai. Mas ela não vai definir quem você é. Então, a gente sempre tem que perceber e fugir de algo que é muito presente hoje, que é a busca da perfeição. Ninguém aqui não busca, né, outra coisa na vida, né, ou ser sempre certinho. Né? Então, busque ser feliz e não perfeito. Todo mundo erra, todo mundo passa por dificuldades, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa que pode não agradar o outro, que a gente vai ver isso aqui também. Então, ninguém é perfeito. Né? Tem um grande filósofo da música daqui de Pernambuco, não sei se todos conhecem, né? Um grande filósofo da música brega contemporânea pernambucana, chamada Conde, né? E que ele diz que tem uma música que diz que ninguém é perfeito e a vida é assim. Então, olhe para você com carinho, olhe para você com acolhimento. Né? Sabe aquela coisa de chegar na frente do espelho e dizer assim, eu me amo? Pronto, faça isso. Né? Olhe na frente do espelho, né? E diga, eu me amo.
O que é felicidade? Eu poderia chegar aqui e falar de várias personalidades, mas eu peguei essa frase aqui de Paulo Freire, né, meu conterrâneo, que ele diz o seguinte: apesar de todas as tempestades, todos os tropeços, todas as lágrimas, a gente sempre tem que acreditar que algo bom está por vir por aí. E é essa fé que brota da gente, que muda nossas rotas e encontra felicidade onde? Dentro da gente. Então, já estou dando spoiler aí do que vai ser o final da palestra, ou seja, não precisa a gente procurar felicidade em tudo quanto é coisa, porque a maioria das pessoas procuram felicidade em coisas ou pessoas. Né? Então, eu só vou ser feliz se eu comprar um carro, eu só vou ser feliz se eu terminar a faculdade, eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero, eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, só vou ser feliz quando eu encontrar o amor da minha vida. Né? Tudo assim, são projetos e planos muito massa, né? Mas você não vai esperar ser feliz só depois que algo acontecer. Não. Você vai ser feliz no caminhar. Porque felicidade, gente, não é o ponto final. Felicidade é o caminho que você faz até chegar no ponto final. E a nossa vida, ela é uma montanha-russa. Por isso que tem dia que a gente acorda para baixo, vai dormir mais feliz, tem dia que a gente vai dormir um pouco triste, acorda melhor. Durante o dia também, né, se encontra, né, com uma pessoa, sempre a gente vai se encontrar, minha gente, como a gente diz aqui em Recife, né? De vez em quando a gente se encontra com a alma cebosa, né? Fuja das almas cebosas se você puder, certo? Mas sempre vai aparecer um no nosso dia, né? Então, aí a gente fica meio triste, fica com raiva, mas viva cada emoção. A gente não tem como fugir das emoções. A inteligência emocional, que muita gente pensa que você vai controlar as emoções. Não, a inteligência emocional faz você fazer uma gestão, né, das emoções. Fazer gestão das emoções. Sabe uma coisa que eu aprendi muito, né, durante toda a minha vida? É evitar comparação. Ou que o outro fala a meu respeito, eu não me incomodar muito, sabia? Porque o que o outro fala a meu respeito, eu sempre tenho isso como uma oração, como um mantra na minha vida. O que o outro pensa a meu respeito, o que o outro fala a meu respeito, é problema dele. Se eu for me aperrear com o que o outro pensa a meu respeito, eu vou viver a vida dele e não a minha. Se eu fosse pensar no que os outros estavam pensando a meu respeito, eu não estaria nem aqui hoje com vocês. Né? Eu não estaria não terminaria nem o primeiro período da faculdade. Eu nem entraria na faculdade. Né? Eu não teria feito tanta coisa. Então, eu não acredite em você. Sempre a gente vai ter na vida alguém que não vai acreditar na gente, mas essa pessoa nunca pode ser você mesmo. Nunca. A pessoa que deve acreditar em você, primeiramente, é você. E o que você deve ter para isso? Você deve ter propósito de vida. Ah, um termo tão bonito, Bruno, mas o que significa propósito? Eu coloquei aqui de uma forma bem direta. O nosso propósito de vida é aquilo que nos faz mover, que nos faz sentir vivos, que nos alimenta com amor, sentimento de pertença e de gratidão. Então, se você observar essa imagem, quando você junta o que você é bom, o que você ama fazer e o que o mundo precisa, você tem seu propósito de vida. E a ausência de propósito de vida, né, causa uma coisa muito complicada na vida da gente, que é a gente não querer e não ter condição, né, de acreditar em si mesmo. Então, todo mundo aqui é bom em alguma coisa. Todo mundo aqui ama fazer alguma coisa. E todo mundo aqui faz alguma coisa que o mundo precisa. Quando você junta essas três coisas, você vai ter ali no meio o seu propósito de vida. Então, sabe o que eu faço? Eu sempre peço para que cada pessoa anote num papel. Anote no papel o que você é bom, o que você ama fazer e o que o mundo precisa. Para, a partir daí, você perceber qual o seu propósito de vida. Eu tenho aqui 3 livros que eu estou indicando para vocês, para que vocês leiam como tarefa de casa. Né? Todo mundo aqui acho que esperou que eu fosse colocar aqui algum livro científico, né, sobre felicidade. Tem vários, depois eu posso indicar. Só é mandar mensagem para mim que eu indico. Mas eu vou indicar 3 livros que muitas pessoas colocam como livros de criança ou para criança. Né? E que vocês vão perceber que a gente precisa ler esses livros constantemente. O primeiro é O Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno Príncipe não é um livro infantil apenas, é um grande clássico da literatura mundial. É filosofia pura. E ele sempre coloca lá a importância de criar laços. Não sei se alguém aqui já leu, viu? Estou vendo aqui para ver se alguém leu.
O que quer dizer cativar? Né? É uma coisa muito esquecida de ser raposa. Significa criar laços. Então, a gente precisa criar laço. Crie laço com as pessoas da sua turma, crie laços com os professores, crie laços com as pessoas que vocês vão aprender e com as pessoas que vocês vão ensinar. Crie laço com toda a comunidade acadêmica, crie laços com os estudantes do curso presencial, crie laço com as comunidades que vocês vão visitar, com as escolas que vocês vão interagir, com os espaços formais e informais de ensino, com toda no campo de estágio, crie laço com as pessoas. A gente faz faculdade, não é para a gente. A gente faz faculdade para o outro. Sempre coloque isso. Isso é criar laço. Laço é diferente de nó, viu? Outro livro, né, que é... Olha, a Rita de Cássia disse que é muito bom esse livro. Leia, minha gente, né? Tâmara também disse que é muito bom, né? Acho que elas leram esse livro. Estou vendo aqui no chat, viu? Outro livro que eu indico é o Alice no País das Maravilhas. Né? Todos esses livros, vocês viram aqui atrás que eu adoro o livro, né, minha gente? Então, eu estou indicando o livro assim, são 3 livros que você lê no final de semana. Tem um diálogo de Alice com o gato que é massa, né? Que Alice pergunta, você pode me ajudar? Aí o gato diz, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Pergunta Alice. O gato responde, para onde você quer ir? Alice diz, eu não sei, estou perdida. Aí o gato diz, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Viu? Você precisa saber onde você quer chegar. Desde a primeira faculdade que eu fiz, que eu disse, eu quero chegar e eu quero ser professor da universidade. Né? Isso eu tinha propósito na minha vida. E várias coisas que eu fui fazendo também pelo caminho, que é propósito. Eu fiz tudo o que eu queria e tenho... Não. Né? Porque a nossa felicidade sempre vai... O nosso propósito de vida vem sendo empurrado para frente a partir do momento que a gente conquista algo. Né? Então, ninguém aqui vai ficar eternamente na faculdade, porque a faculdade não é caverna do dragão, né, minha gente? Então, eu digo assim, né, dentro do curso, né? Entrou no curso e não sai mais. Não. A gente precisa sempre, termina a faculdade, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer um concurso, vai fazer uma pós-graduação, né? Vai fazer várias coisas que mostram que aquilo que você aprendeu vai ter realmente, né, um propósito na vida, na sua vida e na vida das outras pessoas. Né? Então, tem um termo também que no livro é colocado para Alice, que diz, o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Então, né, só então que você entrará no País das Maravilhas. Então, esteja junto, procure ficar junto de pessoas que fazem você sorrir o coração. E o terceiro livro, que fala muito da nossa essência, né, que eu sou fã, né, do Menino Maluquinho, grande Ziraldo, que nos deixou há poucos dias, e que diz o seguinte, lá no final, tanto do filme como do livro, né, o filme foi baseado no livro, que diz o seguinte, e foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho, ele era um menino feliz. Ele não era maluco nada, minha gente, né? Ele era o quê? Feliz. Então, que a gente, né? Se tem 2 coisas que o povo me chama e que eu digo, eita, essa pessoa aí me conhece. É de doido. Eita, Bruno é doido, sou doido mesmo. Né? E outra coisa é palhaço. Né? Porque se você me chama de palhaço, você me reconhece, porque eu fiz curso de palhaço também. Então, as pessoas costumam chamar, né, as outras pessoas de maluca, porque o que é ser normal no mundo atual? Né? É não ter empatia, não ter compaixão, né? É viver sem querer ser solidário, sem ser gentil. Se isso for ser normal, eu sou doido. Então, a gente precisa, né, ver a filosofia do menino maluquinho para perceber que, na realidade, né, ele era apenas um menino feliz. Né? Então, 3, minha gente, 3 livros que as pessoas colocam só como para criança, mas que vocês podem fazer isso, né? Em um final de semana dá para ler tudinho, tá certo? Sandy aí, ó. Sandy já vai adicionar aí na lista de leitura. Estou vendo aqui, ó, o chat, todo mundo aqui comentando. Como eu falei para vocês, o mundo, de repente, tudo mudou, né? Começou a pandemia, e eu acredito que aqui muitas pessoas tiveram medo, insônia, solidão, tristeza, saudade, ansiedade, impaciência, angústia, né? Ou muitas pessoas aqui tiveram um combo completo, como eu falei para vocês. E, de repente, eu me vi, como eu falei para vocês, em casa, e eu comecei a fazer da comunicação, utilizando as redes sociais, para as pessoas diminuírem o medo. Então, eu sou microbiologista, eu comecei a
fazer postagens na rede social sobre o vírus, sobre a etiqueta respiratória, tudo na linguagem bem popular, né, para tentar o quê? Quando você tem um conhecimento, esse conhecimento faz com que as pessoas, né, tenham um poder na mão. Então, o conhecimento na mão acaba fazendo você fazer uma administração também das emoções. E o que aconteceu? Muitas pessoas que liam as minhas postagens nas redes sociais começaram a mandar mensagens para mim dizendo: Bruno, eu estou vendo as suas postagens e elas estão me fazendo ficar mais tranquilos. Então, eu digo para você que está agora na faculdade, que está iniciando, que está no metade, está terminando, o seu conhecimento, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você tem como poder, no bom sentido, ele pode modificar a vida de uma pessoa de uma maneira que você nem imagina. E aí eu comecei a ensinar as pessoas também na pandemia a lavar a mão, né? Então eu comecei a ensinar as pessoas a lavar a mão, a desenhar, né? Sobre a questão entendendo aí a questão da eficácia da vacina, como ter saúde emocional, o que era uma variante, tudo relacionado à saúde mental e à importância, né, da ciência naquele contexto. E a gente observou que a saúde mental ficou abalada realmente durante a pandemia. Vários artigos foram publicados no mundo inteiro mostrando que as pessoas estavam abaladas emocionalmente por conta de tudo aquilo que estava acontecendo na pandemia. Só para exemplificar, bem básico, é que quem lembra aí, viu na televisão, as pessoas indo para o supermercado na pandemia para comprar papel higiênico. Imagina. Você pode faltar tudo na vida, menos papel higiênico. Então, uma vez eu fui no supermercado e vi, a pessoa estava só comprando papel higiênico. Várias cidades do Brasil, em farmácias, as pessoas estavam brigando por álcool 70, álcool em gel, né? Ou seja, porque abril, né, março, abril de 2020, não tinha álcool para todo mundo, né? Então as pessoas estavam... O que faz a pessoa ir para o supermercado para comprar papel higiênico? O que faz a pessoa ir para a farmácia para comprar álcool 70? Brigar na farmácia. É o medo. Então toda mudança ela vai causar um estresse, uma sobrecarga, um desgaste emocional, até que a gente aprenda a conviver com o que é novo. Quando você muda de emprego, quando você muda de casa, quando você muda de sapato, toda mudança ela vai causar um estresse, até que a gente comece a se adaptar, a conviver com aquilo que é novo. Então, né, que a gente não tenha medo do novo, mas que a gente confie que aquele estresse inicial, né, aquela agonia, ela vai passar. E passou, né? E quando começou a pandemia, eu transformei essa parte... O local que eu estou aqui hoje, né, é meu quarto, e eu dava aula, né, remota daqui. As minhas aulas EAD, eu dou, né, eu ministro elas daqui. Né? Mas na pandemia todo mundo estava na sua casa, né? E a gente começou a fazer o quê? Chegar na casa das outras pessoas, e eu fico muito feliz em ser professor EAD e ser professor também, fui professor na pandemia, porque eu estava entrando na casa das pessoas e as pessoas estavam entrando na minha casa. Como vocês estão entrando na minha casa hoje, e eu estou entrando na casa de vocês. Então, essa nova realidade, na pandemia, me fez fazer uma ressignificação do que é ser docente, né? Ser docente em plena pandemia, né? Estar distante dos meus estudantes, das minhas atividades presenciais na universidade, e mesmo assim a gente começou a ressignificar e perceber que a gente não estava perdendo tempo, a gente estava investindo tempo. E a partir daí, né, a felicidade, a gente começa a perceber que a felicidade realmente não é o destino, não é o ponto final. A felicidade é o próprio caminho. A felicidade não é o ponto de chegada, mas o caminho que fazemos até chegar no final. E nesse caminho existe frustração. A frustração é inevitável. Não tem como a gente evitar a frustração. Eu tive muitas frustrações na vida, mas elas me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Então, a primeira frustração que você vai ter no curso, você não vai desistir dele. A primeira dificuldade que você vai ter no seu trabalho, no seu emprego, na sua vida, você não vai desistir, né? Sabe aquela coisa? É importante a gente ter frustração, mas ninguém quer. A frustração faz com que a gente aprenda. Infelizmente faz, né? A gente acaba, muitas vezes, não querendo, né? E a gente tem também uma sociedade que, muitas vezes, os pais não querem fazer com que os filhos se frustrem, né? A gente sabe disso, né? O filho não pode sofrer de jeito nenhum, né? E a gente sabe que na vida o sofrimento existe, a dor existe, né? Eu tenho uma filhinha. A primeira vez que ela ralou o joelho, eu expliquei para ela o significado daquele joelho ralado, né?
que eu não podia criar ela dentro de uma armadura e colocar ela para brincar sem ela ralar o joelho. E ela ralou o joelho, né? E ela aprendeu, né, com aquele joelho ralado, né, que ela precisava ter mais cuidado, né? Aproveitando que todo lugar que ela passa, que é semelhante ao lugar que ela ralou o joelho, ela diz: olha, papai, Clarinha ralou o joelho. Né? Então, que a gente comece a aprender também com essas frustrações. E é possível ser feliz diante de tudo isso? Eu coloquei aqui, né, não dá para a gente exemplificar tudo, mas o básico é você viver o presente, viva o hoje. Não ligue muito para o passado passou, certo? E o futuro, se você for querer viver o futuro, você vai viver o futuro que você nem sabe se vai existir. Você vai viver o quê? Ansiedade. Ansiedade é você viver o futuro que você nem sabe se vai acontecer. Então, viva o presente. O maior presente que a vida pode nos dar é o presente, é o agora, é o poder do agora. Pratique atividade física. Quando você pratica atividade física, até a capacidade cognitiva aumenta. A gente fica muito mais apto para estudar. Então, fazer atividade física, dançar, uma caminhada, né, isso é muito importante. A capacidade cardiovascular, né, o trânsito intestinal melhora, a capacidade cognitiva, o seu sono melhora quando você faz atividade física. E autocuidado. O autocuidado está relacionado com coisas simples, né, como beber água, não esquecer de beber água, né, não ficar frustrado, né, ou se cobrar demais por exemplo, de final de semana eu vou acordar cedo para, né, começar a estudar. Não tire um tempo para você, né? Eu já tenho um exemplo que é bem clássico dessa questão do autocuidado. Um dia eu estava conversando com um estudante e eu conversando com ele e ele começou a se mexer, como se estivesse se contorcendo. Aí eu disse para ele: fulano, tu tá com vontade de fazer xixi? Aí ele citou, professor, disse: por que você não vai fazer xixi? Porque eu não tenho tempo. Eu não sei se alguém aqui está nesse estado, né, de não ter tempo de fazer xixi, mas, gente, você não ter tempo de fazer xixi, você está indo contra a natureza. Né? É um direito fisiológico fazer xixi. Então, tudo pode ser mais importante do que eu. Quantas vezes você se coloca como prioridade na sua vida? Né? Eu ia fazer uma pergunta no início e acabei me esquecendo. Né? Quantas vezes você se parabeniza? Faça essa pergunta para você. Quantas vezes você se parabeniza na sua vida? Reflita. Agora eu vou fazer outra pergunta. Com que frequência você se julga? A gente se julga mais. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente não precisa nem de outra pessoa, né? O maior inimigo da gente acaba sendo a gente mesmo. Celebre as conquistas, seja grato. Quando eu sou grato, eu foco no que eu tenho e não naquilo que me falta. A gratidão, ela abre a porta da gente, né, para a felicidade. As pessoas mais gratas, agradecer pela água, agradecer por estar respirando, agradecer por conquistar, por fazer tantas coisas no dia de hoje. Eu sou grato nesse momento porque eu estou aqui com vocês, porque eu tenho energia elétrica, porque eu tenho internet, porque vocês estão me escutando desse outro lado, porque vocês estão aqui, né, acompanhando essa minha fala. Então, eu sou grato. Agradecer não é se acomodar, né? Não é isso. Mas é agradecer, focar no que eu tenho e não naquilo que me falta. Manter contato com a família, com seus amigos, é muito importante. Não se isole. Pratique a meditação, vive sua espiritualidade. Né? A espiritualidade não tem uma relação direta com religião. Você pode ser católico, espírita, evangélico, budista, Hare Krishna, de candomblé, do que for. Do que for. Né? Viva a sua espiritualidade. Tem várias pesquisas que mostram a relação de saúde e espiritualidade e que mostram que as pessoas que vivem a espiritualidade, elas, a partir do momento que você faz prece, que você ora, que você reza, você fica muito mais tranquilo. Tem pesquisa que mostra que o lobo frontal fica muito mais ativo, coisa que a gente observa em pessoas felizes. Então, a dica é: não deixe de viver a sua espiritualidade. Ter disciplina e motivação, que a gente fala muito de motivação, esquece que antes da motivação vem a disciplina. Se dedicar a outras atividades. Quando a gente entra na faculdade, só estuda uma coisa, aquilo que está na faculdade. Então, tentem fazer coisas diferentes. Né? Vá aprender alguma coisa de gastronomia, de artesanato, né? Vá fazer coisas diferentes. É muito importante. Ter inteligência emocional, como eu falei para vocês, e se você observar que você não está bem emocionalmente, procurar ajuda. É muito importante procurar ajuda. Por quê? Porque a gente tem ainda vergonha na nossa sociedade de procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque a gente acha que as pessoas que procuram esses profissionais são pessoas que estão quietas. Fulano foi para o psicólogo, é doido. Né?
Então, a gente precisa perceber que quando não está bem, a gente precisa também cuidar e procurar um profissional da saúde mental, tá certo? Não é vergonhoso. Ter empatia é muito importante. A gente precisa saber que a empatia é um degrau, mas logo depois da empatia vem algo que a gente esquece, que é a compaixão. A compaixão é algo que vem depois da empatia. A empatia sinto com você, mas a compaixão eu sou movido por você. Exemplo. Quando eu tenho um amigo que ele está precisando de ajuda, não vai adiantar eu só dizer, estou aqui do seu lado, né? Mas se o problema persistir, eu tenho que fazer algo, fazer um movimento para que ele não passe mais por aquilo. Isso é ter compaixão pela pessoa. Então, a gente precisa ter compaixão. E a compaixão, quando eu ajudo o outro, quando eu sou solidário para com o outro, né, já está comprovado, eu libero dentro do meu corpo várias substâncias, que a gente chama de neurotransmissores, que vão fazer bem para a minha vida. Então, por isso que a gente fica tão feliz quando ajuda o outro. Não sei se vocês ficam, mas depois que a gente ajuda o outro, a gente se sente muito feliz. Isso é comprovado cientificamente. Né? Outra coisa que está relacionada ao propósito de vida é que quando a gente tem aquele propósito de vida que eu falei para vocês, a resiliência da gente aumenta, que a gente tem uma autoaceitação e o sofrimento diminui. Tem uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, principalmente nos momentos difíceis da minha vida. O que essa situação pode me ensinar? Sempre faço essa pergunta. Sabe aquela coisa assim? Eita, deu tudo errado. O que essa situação pode me ensinar? Né? O que essa situação tem para me ensinar? Sempre coloque isso na sua vida. Porque o desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito. Vou repetir. O desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito. Então, vamos ter propósito de vida que o sofrimento vai diminuir. A gratidão, como eu falei, agradecer o quê? Né? Pela vida, pela família, pela saúde, por Deus, por tudo. Só o fato de a gente estar aqui agora, né, e não estar em um hospital já é motivo de gratidão. Um dos lugares que eu mais aprendo a agradecer é o hospital, gente. Agradecer por ter água para beber. Né? A gente tem água para beber, enquanto muitas pessoas no mundo não têm acesso à água. Ou até mesmo no hospital. Eu, no hospital, várias vezes, só o fato de eu pegar um pedacinho de algodão molhadinho e passar na boca de uma pessoa que está lá internada, a pessoa fica grata a ponto de chorar. Porque ela não pode beber água. Fez uma cirurgia, né? Quem já ficou internado sabe como é a história. Né? Então, imagina você querer beber água e não beber água, não pode beber água. Então, só o fato de molhar os seus lábios, você já fica agradecido por isso. Gratidão, minha gente. A gente precisa agradecer. Né? Precisa agradecer. Certo? Ó, Pauliane colocou, nossa, como precisava ouvir isso após vivenciar uma tentativa de homicídio em uma escola entre aluno no lugar que trabalho. Olha, nossa. Né? O maior vilão da nossa história, diz Leonardo, somos nós mesmos. Isso mesmo, Leonardo. Jéssica, agradecer sempre. Né? Ana Alice colocou importantíssima reflexão. E quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, viu, Jéssica? Lília colocou, né? Se solidarizou aí já com Pauline. Né? Então, são várias coisas que a gente tem na vida e que testam a nossa inteligência emocional. Né? E são vários desafios no curso de graduação também, viu, gente? Eu coloquei aqui, gente, um exemplo de gratidão que eu tenho. Foi por me vacinar. A vacina. Eu já tomei as 5 doses, né, minha gente? Já estou partindo aí para a 6ª dose. Como eu não sou normal, né? A primeira dose eu fui de Chapolin, a segunda eu fui de Power Ranger. Aí as outras eu fui de Bruno mesmo. Mas eu não sei vocês, eu fiquei tão agradecido quando eu tomei a vacina, que a primeira dose, quando eu tomei, eu passei uns 15 minutos chorando. 15 minutos. Por quê? Porque várias pessoas não tiveram a felicidade que eu estava tendo naquele momento, né, de se vacinar. Então, uma gratidão que eu tenho hoje é por receber a vacina. Então, gratidão pela vacina. Entre outras coisas na vida, um exemplo que eu coloquei aqui foi pela vacina. E alguns lembretes diários que a gente pode ter. Agora a tarefa de casa. Pare de se cobrar tanto. Tem gente que se cobra demais. Tudo bem não está sempre tudo bem. Você é maior do que o seu problema. Isso eu falo para mim mesmo. Bruno, você é maior do que o seu problema. Perdoe e se perdoe diariamente. Né? Perdoar faz você liberar da sua bagagem de vida um peso desnecessário. Né? Outra coisa é você não ter sentimento de vingança. Ter sentimento de vingança é você beber veneno todo dia esperando que outra pessoa morra. Né? A falta de perdão não vai fazer mal para outra pessoa, não. Vai fazer mal para você.
Não se sinta culpado por fazer o que é melhor para você. Dias ruins também chegam ao fim. Sabe aquele dia que você diga, eita, o dia não acaba logo, né? Tem que acabar logo para isso acabar. Dias ruins também chegam ao fim. Você está no seu tempo certo, evite comparação. A gente fica sempre se comparando com o outro. É a síndrome da comparação social. Pratique a gratidão que eu acabei de falar para vocês. Seja generoso, seja gentil e procure ser feliz e não perfeito. Quanto mais a gente busca a perfeição, mais a gente se afasta da felicidade, porque ninguém é perfeito. Então, a gente sempre coloque, né, isso em mente. Tenha em mente também o poder do sorriso. Quando o riso é compartilhado, ele une as pessoas, aumenta a intimidade e contribui para o estado de felicidade. Então, quando a gente ri, a gente alivia o estresse, melhora o sono, aumenta a imunidade, combate a depressão, alivia dores e aumenta a criatividade. Então, não fique, né, um dia inteiro sem ter alguns momentos de riso. Compartilhe isso com pessoas, né, assistam, vivenciem momentos, né, de comédia, de humor, né, vejam coisas que podem provocar em você o riso. Isso é muito importante. E, cientificamente, o riso é o melhor remédio? Pode não ser o melhor remédio, mas é um dos melhores que existe. Né? O corpo humano pode chegar a movimentar 80 músculos enquanto você ri, reduz o estresse, promove queima de calorias, melhora o sono, induz a criação de laços entre as pessoas, mexe com o cérebro, coração, tudo, né? Fortalece o abdômen, melhora a circulação sanguínea, estimula a sua criatividade, fortalece o sistema imunológico, fica muito mais forte para lutar contra infecções, melhora a respiração e melhora a digestão. Então, o riso, né, faz bem. Não fique um dia da sua vida sem rir. Isso é muito importante. Aquilo que eu falei também em relação à síndrome da comparação social. O gramado do vizinho é mais verde? Sempre tem essa história, né? O gramado do vizinho é mais verde do que o meu? Olha, eu olho o gramado do vizinho, certo? Eu olho, eita, vou lá olhar o gramado do vizinho. Mas se eu ficar o tempo todo olhando o gramado do vizinho, o que é que vai acontecer? O meu vai murchar, o meu vai secar. Então, olha o gramado do vizinho. Eita, fulano conseguiu tirar boa nota, fulano conseguiu ir para um congresso, fulano conseguiu uma monitoria, fulano conseguiu viajar para publicar um trabalho em tal congresso, publicou um artigo, fulano conseguiu uma bolsa tal, uma iniciação científica, fulano, a gente sempre fica olhando o que o outro conseguiu. Mas se eu ficar sempre olhando o que o outro conseguiu e não cuidar do meu, o que é que vai acontecer? Eu nunca vou fazer nenhum movimento por conta daquilo que eu deixei de fazer, que é olhar e cuidar do meu próprio gramado. Então, que a gente evite a síndrome da comparação social também. E uma coisa que eu sempre estimulo é a nossa farmácia interna. A gente vai muitas vezes para a farmácia para comprar algum medicamento e esquece que dentro da gente tem farmácia, né? Tem uma farmácia que é uma farmácia natural. Por exemplo, quando você comemora, quando você é grato, quando você faz atividade física, você libera dopamina, que reduz a ansiedade, melhora o ânimo, dá energia, motivação. Quando você é otimista, você libera serotonina, que reduz os maus hábitos e aumenta a sua capacidade de decisão, que é muito importante no curso de graduação, né, gente? Quando você troca afeto, né? Sabe aquela coisa, afetividade, abraça as pessoas, você libera ocitocina, que faz toda a questão de sentimentos, de amor, de confiança, de conexão. Quando você ri, quando você tem contato com a natureza, você libera endorfina. A endorfina é o nosso analgésico natural. Ele reduz a dor, a depressão, aumenta a sensação de felicidade. Então, tudo isso aqui a gente tem dentro da gente. É a nossa farmácia interna e que a gente pode fazer isso aqui diariamente, né? Ou várias vezes ao dia. Né? Você vai ver a diferença. Tudo isso aqui é comprovado cientificamente. Então, dá para a gente fazer isso aqui diariamente para manter esse bem-estar, né, que tanta gente procura. E alguns bons remédios que eu indico também, né, é a atividade física, é um remédio maravilhoso, a alimentação saudável, rir, solidariedade, perdão, luz do sol, gratidão, oração, pensamento positivo, amizade, gentileza, natureza, né, ter contato com a natureza é massa, é muito importante ter contato com a natureza, várias pesquisas mostram isso. Música, não fiquem um dia da vida de vocês sem escutar música. Né? Dava outra palestra aqui só para falar de música. Né? Então, a neurociência já mostra muito isso. Então, não fiquem, não sei vocês, né, minha gente? Fazer faxina sem música é uma coisa impossível.
Não dá para fazer faxina sem música, né? Solta o som em casa e vai fazer faxina. E tem gente que utiliza para estudar, tem gente que utiliza para meditar, tem gente que utiliza para comemorar. Então, utilize a música, coloque a música na sua vida. Brincar é essencial para uma vida plenamente humana. Já dizia São Tomás de Aquino na Idade Média. Então, brincadeira é uma coisa séria. Tem gente que acha que brincar é besteira. Não, brincar faz parte do desenvolvimento humano. O problema é que quando a gente vira adulto, a gente esquece de brincar, ou deixa de brincar. Então, não deixe de brincar. E amar, né? Amar é um dos melhores remédios que existe. Então, ame, né? Ame o próximo, ame sua vida, ame sua cidade, ame seu curso, né? Ame sua saúde, ame se cuidar, né? Ame a natureza. Amar, né? Ama e faz tudo o que você quiser. Já dizia um outro grande filósofo da Idade Média, que é Santo Agostinho, né? Então, brincar e amar já era prescrição lá na Idade Média e que a gente acabou esquecendo. Então, dá para ter equilíbrio, apesar de acordo com tudo isso, né? Entre ser feliz e ter sucesso. Porque muitas pessoas colocam assim, eu só vou ser feliz se eu tiver sucesso antes. Não, né? A felicidade vem antes do sucesso. Você precisa estar feliz para ter sucesso. Então, pode sim existir esse equilíbrio. Dá para mudar a regra, nascer, estudar, trabalhar, pagar boletos e morrer? Essa é a regra dos seres humanos, né? Ou seja, a gente nasce, estuda, trabalha, paga boleto. Se até o boleto vence, se até as contas vencem, né, nós vamos vencer também. Então, não fiquem, né, pensando que a nossa vida vai se resumir a pagar boleto, porque não é, certo? E a primeira palavra que eu pedi para vocês se lembrarem, para a gente, né, encerrar, foi motivação. Motivação é como um banho matinal, ela deve fazer parte da nossa rotina. E para exemplificar a motivação, eu conto uma história de um ônibus aqui em Recife, que é uma linha de ônibus que é chamada de Barro Macaxeira. É um ônibus, minha gente, que é contra todas as leis da física. Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, ele é tão lotado, esse ônibus, tão cheio de gente, né, que uma pessoa praticamente fica em cima da outra. Então, na época da graduação, né, eu tive muito contato com esse ônibus. E foi justamente na graduação que eu tive essa experiência que eu vou relatar para vocês de motivação. Certo dia eu estava dentro desse ônibus, né, toda cidade deve ter um ônibus, né, que é assim. Quando eu estava nesse ônibus, tão lotado, eu tive a infelicidade de ficar ao lado de um cara fedorento. E eu fiquei, como eu sou baixinho, eu fiquei na altura do sovaco dele, minha gente. E o sovaco dele não tinha cabelo, não. Era uma vassoura. Parecia um espanador, o sovaco dele. E uma caatinga gigantesca. Eu já estava ficando azul da caatinga, né? Aí os meus amigos estavam no ônibus, tudo rindo, e eu rezando para a parada do ônibus, né? Para eu descer do ônibus, para chegar logo, e não chegava. Aí eu pensei assim, motivação. Motivação significa motivo para fazer uma ação, né? Ó, o pessoal de Maceió já está dizendo aqui as linhas de ônibus, né, de lá, né? Motivação é motivo para fazer uma ação. Então, o que foi que eu fiz? Bem tranquilamente, eu andava com uma bolsa maior do que eu, né, nas costas, abri a bolsa, tirei o meu desodorante, mirei no sovaco do cara. Nisso, os meus amigos ficaram olhando para mim, não faz isso, Bruno, não faz isso. Eu mirei no sovaco dele, olhei assim para o sovaco dele, né, o pessoal do ônibus já ficou olhando para mim desconfiado. Quando ele virou para lá, eu apertei no sovaco dele, ele virou para mim e disse, o que é isso? Aí eu virei e disse, sempre suspeitei que você não sabia o que era. Minha gente, o sofrimento muitas vezes é opcional. Eu não sei qual o sofrimento da sua vida, mas se você puder colocar, né, um desodorante, né, o sovaco aqui foi só uma analogia para o sofrimento da gente, né? Mas é um caso verídico e realmente aconteceu, né? Então, eu não sei qual é o sofrimento que você tem, qual a dificuldade, qual o desafio, mas use sua motivação. Motivação, motivo para fazer uma ação. E a segunda palavra que eu pedi para vocês lembrarem, que estava lá no início, foi essência. Todo mundo aqui tem uma essência, todo mundo aqui tem a sua essência. Eu coloquei essa imagem aqui, e se vocês observarem, tem fotos, eu plantando uma árvore, até eu pegando no tronco de uma árvore. Se você observar, ela representa
o dia que eu passei no concurso público, eu tomei posse como professor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Eu tomei posse no dia 29 de outubro de 2009. Nesse dia, eu plantei uma árvore. Né? Quando eu plantei essa árvore, eu tinha um plano de quê? De acompanhar ela, né, no decorrer dos anos. E todo ano eu vou lá no dia 29 de outubro e tiro foto. Inclusive, eu fui até na pandemia, se você observar, 2020, 2021, né, em plena pandemia, né, eu fui lá na universidade e tirei essa foto. Eu plantei essa árvore lá na Universidade Federal de Pernambuco. Todo dia 29 de outubro eu vou lá e tiro foto. Acontece que essa árvore, ela sofreu muito no decorrer desses anos. No primeiro ano de vida, ela foi atacada por lagartas. Eu tirei lagarta por lagarta, né, salvei a árvore, porque a lagarta comeu a folha dela todinha. Salvei a árvore pela primeira vez. No segundo ano de vida dessa árvore, veio um homem da limpeza urbana com um facão e queria cortar a árvore com o facão. Eu segurei a pessoa, né, o cara lá, para convencer ele a não cortar a árvore, né, e ele desistiu. Salvei a árvore pela segunda vez. No terceiro ano de vida dessa árvore, veio um cavalo. Né? De vez em quando aparece uma fauna exótica, né, assim. Chegou um cavalo e o cavalo começou a comer a casca da minha árvore. Tempo, né, de comer a casca toda. Botei o cavalo para correr, quase levei um coice, salvei a árvore pela terceira vez. No quarto ano de vida dessa árvore, veio um caminhão do lixo, gente. O caminhão do lixo deu uma ré mal feita e atropelou minha árvore. Ou seja, no que ele atropelou minha árvore, ela ficou assim quase caidinha. Botei uma escora, praticamente fiz uma cirurgia nela, salvei a árvore pela quarta vez. Aí, em 2016, choveu muito em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Não sei se vocês lembram dessa chuva. Foi uma chuva muito forte em 2016. Pernambuco, Paraíba e Alagoas, né, teve várias cidades que ficaram alagadas. Nesse dia, eu não consegui trabalhar, porque você sabe, Recife, quando chove, só saindo de barco, né? Não tem como a gente sair, porque alaga tudo. Aí, nesse dia, eu não fui trabalhar. À tarde, ligaram para mim da universidade dizendo, professor Bruno, seja forte. Quando alguém liga para você dizendo, seja forte, a gente já imagina o quê? A gente já imagina que alguém morreu. Aí eu disse, quem foi que morreu? Não, professor, não morreu ninguém não, foi sua árvore. Isso que aconteceu com minha árvore? Professor, caiu um raio na sua árvore. Gente, nessa hora eu gelei, né, eu congelei, fiquei quietinho e só dizendo para mim mesmo, o que é isso, minha gente? Como assim? Né? Aí nisso, quando eu me dei conta do que tinha acontecido, que foi o raio, aí eu pensei, gente, o que é que essa árvore tem de tão forte que na primeira dificuldade ela não caiu? O que é que essa árvore tem de tão forte que na primeira dificuldade ela não tombou? Do ponto de vista morfológico, o que ela tem de forte é a raiz. Nós, como seres humanos, não temos raízes, mas nós temos a nossa essência. Eu não sei qual é o raio da sua vida, eu não sei qual é o cavalo da sua vida, eu não sei qual é a lagarta da sua vida, eu não sei qual é o caminhão do lixo da sua vida, eu não sei qual é o homem do facão da sua vida, mas todo mundo aqui tem algo ou alguém que tenta lhe derrubar. Mas se você viver a sua essência, nada e nem ninguém vai conseguir lhe derrubar. Nada e ninguém vai conseguir lhe derrubar. Que a árvore acabe representando para a gente um exemplo de força, de essência, de superação. Que a árvore coloque para a gente a força que a gente tem e não conhece. Ela está lá até hoje, gente, firme e forte, né? Virou até ponto de peregrinação dentro da própria universidade, né? Virou a árvore da resiliência de Bruno. Tá certo? Isso é que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu passei um pouquinho do tempo, né? Agradeço mais uma vez a toda a equipe. Agradeço mais uma vez a coordenação, professor Fernando, professora Lília, professora Nathalie, todos os professores do curso, todos os coordenadores, todos os estudantes, os que estão começando, os que estão terminando, os que estão na metade do curso, os que estão pensando em desistir, né? Não desistam. Muitas vezes a gente pensa em desistir quando está cansado. Quem está cansado descansa, não desiste. Então, descansa um pouquinho, repensa, e você vai ver que você está precisando é só descansar. Não desista. É muito importante, porque você é o projeto mais importante da sua vida. Coloque isso no seu pensamento diariamente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Gratidão, abraço fraterno.
Tá aqui o meu e-mail, as redes sociais, para quem quiser, pode mandar mensagem, né, que eu respondo todo mundo, tá certo? Gratidão, minha gente, mais uma vez, né? Muito, muito feliz, né, em estar com vocês. Né? Tem várias perguntas aqui que eu respondi, né? E quem tiver mais alguma pergunta também pode enviar, tá certo? Gratidão mais uma vez. Boa noite, professor. Muito bom, né? Sempre muito bom escutá-lo. Várias pessoas já aqui no meu privado falando como foi bom, né? Ouvir suas palavras, principalmente nossos alunos da UAB. Gostaria também de indicar, não sei se você tem, né, que eu amo o Pequeno Príncipe, eu tenho ele em cordel, não sei se você já leu, em cordel é maravilhoso. E aí eu separei aqui uma estrofezinha, né, que diz assim: é preciso habituar-se no arrancar dos baobá, não confundir com as roseiras, pequenos são quase iguais, usar toda a rapidez, depois descansar em paz. Então, eu acho que é bem pertinente no que você falou. Eu tenho uma relíquia dele bem pequenininha, tenho ele em todas, né, em todas as formas, em todos os tamanhos, em todas as línguas, porque eu leio aqui, amo demais todas as palavras fantásticas, né, desse livro. Agora a gente abre para perguntas, né, para experiências. Quem gostaria de socializar? Professora Natália, se gostaria de falar mais alguma coisa, professor Fernando. Agradecer a presença aí do nosso coordenador de tutoria, o professor Bruno também, né? Nosso professor Bruno que está por aí. O professor Kinsey, da Usina Ciência, que é o coordenador de lá, que também está lhe prestigiando. A professora Eliane, nossa coordenadora de graduação, que esteve aí a todo momento que você conhece, veio novamente lhe prestigiar. Então, para você perceber que todo mundo gosta de ouvir suas palavras aí fascinantes, e é como você diz, a felicidade está realmente dentro de nós. Ela é um desafio sempre, mas a gente consegue, né, tê-la desde que a gente queira. Então está aberto, pessoal, quem quiser perguntar, quem quiser socializar, essa é a hora. Professor Fernando, Natália, demais alunos, alunas, né, professores, professoras que estão aí ainda, né, no nosso canal, por favor, essa é a hora. Queremos saudar todos os estudantes que estão nos acompanhando, inclusive alguns feras, já identifiquei alguns feras que se anteciparam, né? No sábado nós teremos a aula inaugural dos feras, mas eles já estão por aqui, e que bom que podem viver esse momento conosco. Professor Bruno, olha, quem me conhece sabe. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Sou eu e uma música, viu? Adoro cantar. Quebro todos os protocolos. Até em colação de grau, na fala, eu ando cantando. É verdade. Professora Natália. Eu achei maravilhosa a sua apresentação, Bruno. Eu não conhecia, né, quando Lília falou, e fiquei muito surpresa, porque é muito difícil, né? Acho que o caminho dos estudantes, e principalmente os nossos estudantes, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, às vezes faz com que eles queiram desistir, com que o caminho seja mais difícil, né? A gente sabe que cada um está enfrentando a sua própria batalha, então muitas vezes a gente acha que vai perder aquela batalha para todos os conflitos internos e tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí, quando a gente tem momentos assim tão importantes, ver que várias pessoas, todo mundo tem a sua realidade, todo mundo tem as suas particularidades, todo mundo está vivendo a sua luta, né? A sua luta é diária. E aí, por isso que eu acho que uma palestra dessa, quando fala, olha, a gente também tem problema, todo mundo está aqui, ter a persistência e não desistir frente às dificuldades, eu acho que é muito importante até para relembrar, trazer a gente para o nosso centro, né, e ver realmente qual é o nosso propósito. Então, é o nosso curso de graduação, é terminar tudo que a gente está vivenciando, é tentar superar um dia de cada vez. Então, a gente tem gente que já trabalha no longo prazo, já visualizando o profissional, tem gente que só quer concluir cada um semestre como uma meta de curto prazo. Então, realmente, eu acho que a partir desse princípio, eu acho que essa palestra hoje, ela veio para tentar somar realmente frente a essas nossas adversidades. Então, é trazer os nossos alunos, que muitas vezes estão ali enfrentando as suas batalhas, em achar que vai querer desistir,
que está complicado, que chega do trabalho já cansado e ainda tem que assistir vídeos e tutoriais online. Então, realmente, a gente sabe o quanto é difícil, e é trazer o nosso acolhimento para esses alunos e dizer que a gente está aqui, que a gente presta atenção, que a gente está à disposição para enfrentar todos esses empecilhos que se colocam no caminho. Então, realmente, eu não estou na vivência do estudante, né, mas eu estou na vivência da professora e já me senti super acolhida pela tua palestra e realmente queria deixar esse aviso aqui para todos. Nós estamos começando o semestre, né? E se a gente quer terminar bem, a gente tem que começar bem. E a gente começa maravilhosamente bem para que você, estudante da Universidade Aberta do Brasil, comece a compreender tudo aquilo que nós estamos preparando para vocês, para cada um de vocês. Esse semestre vai ser o pipoco do trovão colorido. Não vai ser o raio da árvore lá do professor Bruno, não, mas nós estamos com cada coordenação de curso. Os coordenadores de curso, durante essa semana e a próxima semana, vão enviar para vocês os calendários com os encontros presenciais. Os coordenadores de polo também estão preparando atividades, inclusive atividades culturais, né? Nós não iremos só para o polo para a aula, tá certo? Para encontrar com o tutor ou com o professor, mas nós iremos para outras atividades nos polos, tá certo? O Leonardo colocou aqui uma questão, professora Natália, professora Lilian, sobre orientações, né? O Leonardo, creio que ele deve ser aluno fera, né? Que já tá Não, o Leonardo vai para o terceiro período, ele é aluno de Delmiro Gouveia, do polo de Delmiro. Muito bem. Então, Leonardo, nós teremos, né, cada coordenação de curso vai entrar em contato com vocês para falar do calendário, das atividades, tá certo? Dos momentos que vocês vão ter nos polos, tá? É muito importante. Para os alunos veteranos, a CIED também preparou no semestre passado um kit, um material, tá? Quem não foi ao polo ainda para buscar o seu kit de estudo, pode procurar o polo, a coordenação do polo, o seu kit está lá esperando, tá certo? Muita gente querendo agradecer, dizendo que foi fantástico, que riu, né? Que foi um momento para a gente se perceber, se reconhecer, e como essa percepção de si ela é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Professora Lilian, temos alguma questão, alguma pergunta? Não, tem a pergunta da Érica agora, ó. As matrículas já fecharam? Acabou de aparecer para a gente. A pergunta de ouro, professora Natália. A pergunta de ouro, professora Natália, por favor. Érica, para os feras, quem passou na primeira chamada, já tem, a matrícula é automática, então já estão matriculados, inclusive, né, queríamos convidar os nossos feras para dia 27, vamos ter um outro momento nos polos, né, não vai ser um momento virtual como esse, um momento nos polos, e aí a gente convida todo mundo que se faça presente, né, nos polos, que vai ter o acolhimento dos feras, a gente vai ter uma outra palestra também lá. A equipe da CIED vai estar no Polo de Maceió, eu, o professor Fernando e a professora Lília, e essa nossa apresentação ela vai ser transmitida para os demais polos, cada um polo com a sua programação, alguns com eventos culturais, outros com todos os alunos café preparando palestra, café da manhã, multiplicidade de programação, mas estão todos lá. Agora, segunda chamada, os outros a gente ainda vai aguardar um pouco mais de informações. Vamos dar início com os feras, com o pessoal que foi aprovado a primeira chamada, e depois a gente vai fazendo esses ajustes. Mas tudo, fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam a CIED lá no Instagram, sigam a gente aqui no canal da gente do YouTube também, que a gente sempre está postando tudo o que está acontecendo e todas as programações do que está acontecendo na CIED nos cursos, né? Em todos os cursos, a gente posta lá, nas redes sociais, tá? Sobre o dia 27, Maria Eucilene. Mas eu acho, Natália, que a Érica... A Érica já é do terceiro período? Se ela for, ela já está matriculada. Já está a matrícula, se ela fez no período, né? A gente está fazendo alguns ajustes, mas já está, no meu caso, deu problema no SIG. Então, entre em contato com a coordenação do seu curso para que seja realizada os ajustes. Então, esse é o período de ajuste que deve ser feito agora, mas isso é com a coordenação do curso, tá, Érica? Não é com a gente aqui da CIED, tá certo? Dia 27, quem quer ir
polo, pode ir ao polo. Então, quem é fera, que quer participar das atividades, a gente recomenda. Vai ser um momento muito legal também de acolhimento, do mesmo jeito que a gente está acolhendo aqui quem está chegando, né, que já é nosso aluno cursista. No dia 27, a gente vai ter esse momento. E é importante que vocês vão lá, vão conhecer os colegas de turma de vocês, vão conhecer o polo, o coordenador do polo, né? Vão se enturmar com a nova realidade de vocês que estão entrando dentro da UFAL, vão se sentir pertencentes à UFAL. Então, a gente convida todos a participarem desse momento. São duas coisas muito importantes. Dia 27, nós temos dois fenômenos acontecendo. Dia 27, nós temos um momento presencial para os feras. Então, quem é fera precisa sim ir ao polo. Mas se você é veterano, se você já está no terceiro período ou em outros períodos, né, porque temos assim estudantes de outros períodos, então precisa entrar em contato com a coordenação do seu curso para verificar se já tem atividade, né? Então, cada curso tem o seu calendário. Então, quem é da pedagogia, entrar em contato com a pedagogia. Quem é de letras de espanhol, quem é de letras português, quem é de geografia, quem é de matemática, precisa entrar em contato com a coordenação do seu curso para verificar se terá atividade presencial no polo no dia 27 ou no dia 5, assim sucessivamente, tá? Mas para quem é fera, todos no polo, cada um no seu polo, para essa atividade que será muito importante, vai ser muito bonita. Tem uma questão, a questão das notas do CIGA, que desde o primeiro período as de algumas pessoas estão faltando. Eduarda, isso se deu porque nós tivemos a migração, né, do CIWeb para o CIGA, então várias informações foram perdidas, infelizmente. Eu acho que a professora Eliane deve estar por aí ainda, e aí as coordenações de curso devem entrar em contato, ou você entrar em contato novamente com a coordenação de curso, se eu não me engano. A pessoa que não tem a nota tem que abrir um processo, né, solicitando essa inserção, tanto pela coordenação quanto pelos professores. Eu gostaria só de dizer a vocês que não se estressem como vocês vêm se estressando por causa dessas questões de nota, né? Vivem muito ansiosos por causa disso. Se esmerem aí na palestra do professor Bruno, se acalme, sejam felizes, porque as burocracias, principalmente as tecnológicas, elas demoram um pouco, mas a gente consegue resolver, tá certo? Então, se isso ainda está demorando, a passos um pouco lentos, nós iremos resolver isso, tanto com as coordenações como com a Prograde e o DRCA. Nós já temos aí uma lista, né, de alguns desafios que temos que enfrentar com o CIGA, e à medida que a gente vai se organizando e vai entendendo o funcionamento, nós vamos resolvendo. Tá, pessoal? Então, eu gostaria de acalmá-los nesse momento, vocês não se preocupem. Quem está sem nota, vai sim, sem dúvida, essa nota. Quem está com problema de ainda de matrícula, vai sim se matricular. Agora, só não deixem de participar das ações. Mesmo que a sua matrícula de algum problema, você ainda não conseguiu, mas participe, porque você já foi do segundo período, e não é porque você não se matriculou no terceiro que você tem que deixar de participar. Lá na frente, logo mais, vai ser resolvido todas essas questões. A professora Eliane está colocando aqui, né? Os alunos que estão sem nota precisam entrar em contato com o docente. E esse docente, o professor, vai, né, entrar em contato com a coordenação do curso para resolver o problema junto ao DRCA, tá certo? Então, se algum professor não colocou sua nota, conversa com o professor. Se o professor não lhe der retorno, entre em contato com a coordenação do curso, tá? Esse é o caminho para resolver, tá certo? Esse é o caminho. Que bom que a Eliane está por aí, né? Isso. Que já resolve. Então, temos mais alguma pergunta, mais alguma experiência, mais alguma socialização? Ana Carla e Gina, Ana Carla, tudo bom? Ela é aluna do terceiro período de Delmiro Gouveia. Então, assim, eu conheço vários, né? Porque eu fui professora do segundo período no semestre passado. Obrigada, Carla. Agradeço por esse momento único, foi uma maravilha. A gente espera que esse nosso acolhimento tenha valido a pena para vocês, que era o que a gente estava sentindo, que vocês estavam precisando, e eu acho que a partir de agora eu não vou mais escutar que vocês vão dizer. A partir de agora eu vou escutar nas aulas que vamos continuar até o final. O Léo
né, diz, eu sou muito grata. Ele, Léo, muito obrigada. Ela foi o primeiro contato, eu fui o primeiro contato que ele teve com a UFAL quando eu fui coordenadora de polo, o professor Bruno, né, antes de ser coordenadora pedagógica daqui da CIED. Eu gostaria de abrir para finalizar, né, a palavra ao professor Bruno, a palavra final, depois a professora Natália, o professor Fernando, e aí a gente finaliza aqui a nossa aula de acolhimento. Por favor, professor Bruno. Eu só tenho a agradecer, né, da mesma forma que eu comecei a falar, pelo convite e por vocês colocarem, né, toda a equipe, colocar nesse momento esse tema, que eu acho que é tão importante a gente falar da gente, né? Então, várias pessoas aqui comentaram que nas falas, né, se emocionaram, né? A gente começa a perceber coisas que a felicidade, né, ela não é uma coisa tão distante, ela é simples, ela está nas coisas simples da vida. A gente aqui complica demais. E a questão do autocuidado é para perceber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque não é egoísmo isso. Autocuidado, muitas pessoas costumam confundir com egoísmo, e não é. O autocuidado é a partir do momento que você olha para você como alguém que pode fazer algo para outra pessoa. Mas eu só posso fazer o bem para outra pessoa se eu primeiro fizer o bem para mim mesmo. Então, sempre faço essa reflexão, né? Eu quero ficar sabendo que todo mundo terminou o curso, né, com saúde, né, feliz, para fazer muito sucesso, né? É isso que eu desejo para todo mundo, né? Em algum momento também, quem sabe lá no futuro, não tão distante, a gente possa também se encontrar, né, presencialmente, para a gente dar aquele abraço, né, que é tão importante para a gente liberar aí a ocitocina. Gratidão, professora Lília, professor Fernando, professora Natália, toda a equipe de coordenadores, tutores, né, toda a equipe de estudantes que estão começando, que estão terminando, né, e que acreditem na educação. Nunca, né, duvidem do poder da educação. Obrigada, professor Bruno. Um prazer sempre estar com você aqui, né, nas palestras, nas atividades realizadas pela UFAL ou fora da UFAL. Muitos dos alunos já me disseram que acompanham muito seu Instagram, que é maravilhoso. Então, eu vou começar a acompanhar também. Muito obrigada mais uma vez. Professora Natália. Queria dar um recado também para quem não assinou o formulário de presença, tá, pessoal? Então, assine, que é muito importante até para gerar as horas flexíveis depois, a participação de vocês. Então, o formulário está disponível no chat do YouTube. Então, cliquem lá, preenchem suas informações para que os dados eles sejam salvos. Então, fiquem atentos, porque ainda tem algumas pessoas que ainda não assinaram. Pronto, vai estar postado aí novamente para vocês assinarem. Professor Bruno, muito obrigada. Eu sempre tento me ater àquela frase que os comissários de bordo sempre falam: primeiro a máscara de emergência em você, para depois você ajudar o coleguinha, né? Então, a gente aqui, até como professor, a gente precisa ficar atento a isso. A gente sempre tenta trabalhar o autocuidado. Então, a primeira necessidade é colocar a máscara de emergência em você. Sentiu que está aí alguma coisa atrapalhando, para dar um tempo, para pensar, para depois recalcular a rota e seguir o caminho. Acredito que a noite de hoje foi muito válida, tá? Então, sejam bem-vindos, alunos, mãos à obra, tem muito trabalho ainda pela frente, né? O semestre só está começando. Eu sei que tem muita expectativa aí gerada também, porque as férias deu para descansar um pouco mais nesse semestre. Então, bons estudos e aguardo vocês nos próximos eventos que a CIED vai estar articulando junto com as coordenações. Obrigada, professora Natália, uma grande parceira na CIED, né, junto conosco. E agora a gente abre a fala para o professor Fernando, o nosso querido coordenador geral. Eu quero agradecer, né, ao professor Bruno por sua disponibilidade, por sua generosidade, né, por sua alegria, por sua felicidade, por nos ajudar a relembrar coisas tão importantes. Quero agradecer também a Nídia e a Maria Júlia, que estão nos bastidores dessa transmissão, a toda a equipe CIED, né, os técnicos, aqueles que estiveram conosco, aqueles que vão assistir depois, os nossos estudantes, tutores, coordenadores de curso, coordenação de tutoria, professor Bruno também, professora Cristiane, que estava por aqui, a professora Elza, professora Eliane, pela Prograde, por todos os estudantes, coordenadores de polo também,
agradecer a todos. Agradecer a professora Lília, a professora Natália e a Camila, nossa vice-coordenadora, que não está aqui nesse momento, por toda a organização, por tudo que prepararam. E aí a gente conclui assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma boa noite, uma boa semana, até o nosso próximo encontro.